a Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AES. Eu sou o Paulo White. Hoje vamos ter aqui um programa muito especial. Temos em estúdio a Catarina Martins. Olá, Catarina. Olá, Paulo. Que é a diretora da Fundação AES em Portugal. E a Catarina integrou uma viagem internacional da Fundação que esteve em dois países do Médio Oriente. Esteve no Líbano e esteve no Iraque, precisamente para conhecer no terreno como é que toda a ajuda aos cristãos está a acontecer na prática, no fundo, como é que está a materializar a ajuda que os benfeitores da Fundação AES doam através da instituição. E a primeira pergunta, Catarina, é precisamente essa. Qual foi a primeira impressão de quem viaja de Portugal para o Líbano? Bem, a primeira impressão foi não muito positiva, uma vez que a cidade de Beirute está ainda muito visíveis as marcas da guerra civil que o Líbano viveu durante 20 anos. E, portanto, é o país ainda, a zona onde nós estivemos, por onde passámos, foi de facto uma zona muito atingida nesta guerra e, portanto, há as marcas visíveis. Mas depois foi descobrir de facto um país extraordinário, muito bonito, em que todo o nosso berço civilizacional está ali, com muitas marcas históricas, portanto é um país muito, muito bonito. E é um país também que, como os nossos telespectadores sabem, está a viver um momento muito particular de toda esta história, toda esta convulsão que há no Médio Oriente, pois é um dos países que tem maior número de refugiados, que vai acolher maior número de refugiados. E isso, presumo, reflete-se no próprio dia-a-dia na cidade, não? Sim, percebe-se que é uma cidade, é um país muito tenso, socialmente muito tenso, exatamente porque o Líbano tem 4 milhões de habitantes e neste momento recebeu cerca de 2 milhões de refugiados. Portanto, tudo isto traz um impacto muito negativo no dia-a-dia das pessoas. Não há luz todo o dia, não há água, não há infraestruturas, portanto as crianças não podem todas ir à escola, não há hospitais, não há medicamentos, portanto tudo isto provoca uma grande convulsão social e portanto nota-se esta ansiedade, esta tensão social que deu para perceber que pode a qualquer momento haver ali um momento de ruptura em que também o Líbano entre numa guerra civil ou entre neste conflito todo que está a atingir o Médio Oriente devido ao Estado Islâmico. Os nossos telespectadores provavelmente estarão recordados. A Fundação AES, o ano passado, convidou uma irmã, a irmã Anan, que visitou o nosso país e que veio testemunhar de viva voz toda a sua experiência junto das comunidades dos refugiados. Na altura, o seu testemunho foi muito impressionante, houve pessoas que ficaram, digamos, comovidas até com as histórias que ela nos contou, e a Catarina voltou a reencontrar-se com a irmã Anan. É verdade. Como é que foi esse reencontro? Foi um momento muito, muito feliz, tanto ela como eu ficámos muito felizes de nos reencontrarmos, mas deu para perceber no terreno como é de facto o trabalho extraordinário. 2 irmãs que ali em Beirute, numa zona pobre de Beirute, uma zona de muçulmanos, um trabalho extraordinário. E a irmã dizia muito feliz aquela mensagem que ela também nos transmitiu aqui em Portugal, de que de facto ali naquele centro de apoio a refugiados, não há distinção entre cristãos, muçulmanos, homens, mulheres, todos estão juntos, todos vão ali para receber uma ajuda e as irmãs fazem um trabalho extraordinário todos os dias a acolher pessoas, a ajudar pessoas em tudo. Tudo o que as pessoas necessitam, dirigem-se às irmãs e estas 2 irmãs, com uma equipa de médicos, de voluntários, estão a fazer esta ajuda extraordinária que faz a diferença na vida destas pessoas, que perderam tudo, que chegam ali sem nada, com muitos traumas, muitos problemas, mas elas estão de facto a fazer um trabalho extraordinário e é quase, nós olhando para os recursos humanos, para os recursos que as pessoas têm, como é que é possível fazer um trabalho tão extraordinário? Só de facto, eu dizia que elas são 2 anjos ali no meio de Beirute e são de facto 2 anjos que estão a ajudar as pessoas muito concretamente no dia-a-dia. Está a ver a Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AES. A Catarina Martins está aqui connosco em estúdio. Ela visitou o Líbano e o Iraque, 2 países, integrada numa visita internacional da Fundação AES. Estamos a falar neste momento do Líbano, estamos a falar das Irmãs do Bom Pastor, da história da irmã Anan. A Catarina trouxe, além das memórias, trouxe na sua bagagem imensas fotografias e filmes em que nos vai ajudar a testemunhar um pouco toda esta experiência. Vamos já ver de seguida algumas dessas imagens e vamos comentá-las. Uma das imagens é precisamente a entrada, digamos, do espaço que a irmã Anan ocupa e que surpreende logo porque aquilo não passa de um barracão. Exatamente. Quando chegamos tivemos porque ouvimos aqui o testemunho da irmã e nós ouvimos aqui o testemunho da irmã e quando cheguei, de facto, aquilo é um barracão, mas depois, ao lado, tem vários contentores onde funcionam todos os consultórios médicos, onde as pessoas estão, portanto, não podemos considerar uma clínica não como nós a conhecemos aqui na Europa,
como conhecemos aqui em Portugal, mas uma clínica adaptada aos tempos conturbados. E, portanto, são 4 contentores onde as pessoas estão juntas e onde vão todas as especialidades, divididos os contentores para as várias especialidades, e as pessoas têm a sua sala de espera, têm a sua enfermaria, têm a sua farmácia, portanto, Muito tudo bem. está ali naquele espaço que de fora ninguém diria que tudo aquilo existe ali dentro. Muito bem, então vamos ver por dentro essas imagens. É agora que vos convido a isso. Vamos ver algumas das imagens que a Catarina trouxe, uma primeira seleção de imagens, e vamos comentando ao mesmo tempo aquilo que vamos estar a ver. Até já. Bom, então vamos ver algumas das imagens que vieram, digamos, na mala desta viagem. Aqui estamos a ver. Estamos a ver o centro, o dispensário da irmã Ana, em Beirute, no Líbano. Ninguém acredita que aqui são atendidas cerca de 200 a 250 pessoas por Aí dia. está a irmã. Aqui está um dos contentores, portanto só há cerca de 4 contentores, todos divididos. A irmã a atender um homem que necessitava da sua ajuda. Aí Aqui está a a irmã. irmã Ana. Mas não é só a irmã Ana que está a ajudar, também temos numa outra zona, em Del Ahmar, no norte do Líbano, temos a irmã Micheline e a irmã Rita, um trabalho extraordinário que estão também a fazer nesta zona do Líbano. Nas fotografias é possível verificar, digamos, a extrema pobreza em que todas estas comunidades estão, não é? Sim, esta comunidade que estamos a ver são muçulmanos sunitas, vindos de Raqqa, e vivem de facto numa situação de pobreza. Aqui temos crianças. Sim, aqui já é na zona de Zahale, e são também crianças muçulmanos, também da Síria, e que chegam e que têm o apoio das irmãs. Aqui temos uma senhora que está a fazer o almoço. Um almoço e a lavar a roupa e a fazer tudo o que é necessário. São de facto as mulheres que mantêm a casa limpa, a limpeza, a cuidar dos filhos. Aqui vemos também uma construção de uma nova tenda, porque estão a aguardar novas famílias, estavam a aguardar a chegada de novas famílias dentro de um mês, portanto estavam a começar a preparar as coisas para esta família. Tudo muito precário, de facto. Tudo muito precário, tudo aqui é um campo em Zahale, vê-se, portanto, aqui foi um campo onde se via que as crianças estavam mal vestidas, porque estava muito frio, ainda estava neve quando nós passámos, portanto estava bastante A temperatura também oscila muito entre o muito frio e o muito calor, não é? Exatamente, e portanto são vidas muito precárias, vidas com muitas necessidades e que necessitam da nossa ajuda. Não foi só em Beirute que a Catarina esteve, é toda esta comitiva da Fundação AIS, que vamos ver aqui algumas imagens, mas também esta comunidade de que estávamos há pouco a falar, da irmã Ana, também está mais ao norte, também desenvolve um outro trabalho. Como é que foi essa... Conta-nos lá um pouco essa experiência também. Estas irmãs do Bom Pastor fazem um trabalho extraordinário no Líbano e, de facto, estão outras 2 irmãs do Bom Pastor no norte do Iraque, muito próximos da fronteira com a Síria, uma zona principalmente muçulmana, na zona de Del Ahmar, e as irmãs, 2 irmãs, novamente 2 irmãs, que ajudam cerca de 1000 famílias, e isto temos que pensar sempre que no Líbano, no Médio Oriente, disseram-nos sempre a multiplicar por 5 para sabermos o número de pessoas. São famílias numerosas. São famílias numerosas, portanto, pelo menos 5.000 pessoas que dependem desta ajuda extraordinária destas irmãs. E estas irmãs vão aos campos de refugiados, levam comida, têm uma escola aberta, um espaço, o centro delas, onde acolhem pelo menos 2 turnos neste momento de crianças dos campos de refugiados, onde aprendem, têm desde o árabe, o inglês, o francês, a matemática, a história e a geografia. Portanto, estas crianças estão ali, é uma forma de saírem dos campos, que são situações muito, muito difíceis de viver no dia-a-dia, portanto, saem, vêm para a escola, têm uma refeição e depois voltam para o seu campo, mas de facto também são mais 2 anjos que estão ali numa zona extremamente difícil, uma zona muito atingida pela questão entre a Síria e o Líbano. Também a Síria invadiu o Líbano há uns anos atrás e, portanto, há muitas feridas abertas no Líbano relativamente aos sírios, e hoje, com toda esta comunidade que chega de sírios a esta parte do Líbano, acaba por trazer relembrar estas feridas que ainda não estão completamente saradas, mas é um trabalho extraordinário, um trabalho de reconciliação, de apoio, de ajuda à subsistência destas pessoas, que é fundamental. Este trabalho de que temos vindo aqui a falar, é preciso ter consciência também um pouco disso, porque ele materializa-se
porque há um apoio, digamos, através dos benfeitores da Fundação AIS, não só em Portugal, mas também de todos os outros escritórios da Fundação AIS. Mas a viagem da Catarina não se esgotou apenas no Líbano. Ela foi também depois até ao Iraque. No Iraque, em comparação com o Líbano, foi um ambiente mais tranquilo ou não? Sim, estranhamente, não é? Porque nós vemos as imagens todos os dias na televisão dos conflitos, de mortos, de rebentamentos, de explosões, e chegando ao Iraque, de facto, aterramos numa zona extremamente moderna. No norte do Iraque? Norte do Iraque, em Erbil, extremamente moderna. Se não soubéssemos onde estávamos, podíamos facilmente dizer que estávamos numa cidade europeia, num centro cosmopolita, um centro económico. Portanto, edifícios completamente iguais às partes mais modernas das cidades europeias. Depois entrando e percebemos que também o impacto que traz toda esta massa de iraquianos que teve que fugir de vários pontos do Iraque e que estão neste momento refugiados, estão nesta zona do norte do Iraque, no Kurdistão, onde há segurança e onde há alguma proteção. No meio de toda esta aparente, digamos, tranquilidade, há imensas histórias, houve imensas histórias que a Catarina é portadora e que nos irá contar. Nomeadamente, há uma história que marcou particularmente, que é a história de uma senhora que tem um nome, Aida, curiosamente, que tem uma filha, que é Cristina, que tinha apenas 3 anos de idade e que a filha foi retirada dos braços por os jihadistas do Estado Islâmico, não é? Uma história terrível, não é? Dramática, sim. Nós tivemos com esta mãe, a Aida, uma mãe com 5 filhos, e que, quando estava a fugir, juntamente com o marido e com a família de Mossul, foi-lhe retirada a filha dos braços. E disseram-lhe que iam entregá-la ao príncipe do Estado Islâmico. Não sabemos muito bem quem será este príncipe, mas será alguém do Estado Islâmico, alguém importante. E, portanto, ouvir o testemunho desta mãe, o desespero de ver a sua filha a fugir, uma filha de 3 anos. Desde então, pouco ou nada sabe desta menina de 3 anos, só sabe que está na mão destas pessoas. Portanto, é uma família cristã que sabe que a filha está a viver no meio de muçulmanos, e não são os muçulmanos quaisquer, como nós todos sabemos, não é? São muçulmanos fundamentalistas, extremistas, em que tudo é possível, não é? Porque estamos a viver em certas zonas do Iraque, voltamos a viver numa plena Idade Média, onde todas as barbaridades, todas as atrocidades são permitidas e são feitas. Portanto, é um desespero ver esta mãe que só pede e que tem confiança que Deus lhe vai trazer a filha de volta, sã e salva. E é o que ela mais quer, e é o que ela mais pede, é de facto trazer a filha de volta. E quer ter a sua filha de volta nos seus braços para poder proteger, tal como faz aos outros filhos. Ok, eu sugiro então que, dada a história que nós estamos aqui a falar, vamos ver imagens, mais uma vez, vamos fazer aqui um pequeno intervalo, digamos, da nossa conversa, vamos ver imagens, mas vamos comentando também essas imagens. Vamos ver precisamente a senhora Aida e a sua filha, a fotografia que ela tem num pretenso centro comercial, uma estrutura inacabada, onde ela agora vive, ela e umas centenas de outros refugiados iraquianos. Vamos ver essas imagens. Bom, estamos então a ver as imagens, são algumas das fotografias que a Catarina trouxe da sua viagem. Nesta imagem é uma imagem importante porque fala da Aida. Exatamente, que nós falámos, portanto, a Aida, esta mulher que perdeu a sua filha foi tirada dos braços pelos jihadistas do Estado Islâmico, quando ela estava na fronteira, no checkpoint para sair, portanto foi-lhe retirada a filha. À direita está o marido, não é? À direita é o marido e é o filho mais novo dela, que é o único filho neste momento que está com ela. Esta é a fotografia da Aida, da Cristina, peço desculpa, e que está, portanto, o irmão desenhou uma cruz e tem a fotografia da menina e é para ali que eles rezam todos os dias. Para também termos uma ideia de como é que é efetivamente este centro onde vive a família da Cristina, a Aida e o marido. Portanto, isto é uma outra família cristã que também fugiu de Mossul e que também está refugiada neste centro comercial. Para centro comercial inacabado, no tempo, não é? E aqui dá para perceber, portanto, os contentores onde as pessoas vivem, que é um perigo constante, porque há muitas bilhas de gás e pode rebentar a qualquer momento. Aqui é a zona de casa de banho, de lavagens, de roupa, de utensílios de cozinha. Tudo improvisado. Este é o tal centro comercial que nós falamos, Ankawa Mall, estava praticamente pronto. Consegue-se ver aqui no topo que ainda havia partes por construir e lá dentro percebemos que está
tudo está destruído, as escadas rolantes, portanto, todas as grades são usadas como Sensivelmente, quantas pessoas vivem no centro? Vivem cerca de 1000 pessoas, não é? Porque estão cerca de 200 E tal famílias, não é? Portanto, o que dá cerca de 1000 pessoas. Muito bem. Isto é um outro campo, que este é o Padre Douglas, e está o campo Marelia. Aqui há alguns meninos, também falámos do Padre Douglas, o seu testemunho fantástico Ele próprio de é também uma história de sobrevivência, não é? Sobrevivência, de sofrimento, mas que está aqui, que com garra e com vontade de querer fazer mais por estes seus meninos e, portanto, e tem umas condições excelentes e que está a dar este apoio. Portanto, isto também é o campo do Marelia. Neste momento, 110 famílias que estão a viver com o Padre Douglas. O Padre Douglas tem aquela iniciativa, pretende que as pessoas entrem, na medida do possível, alguma normalidade nas suas vidas, não é? Do género, de manhã os homens têm que ir procurar trabalho, as mulheres têm que arrumar as casas e... Arrumar as casas, ter uma pequena ocupação, as crianças todas para a escola, os mais pequenos para o jardim de infância e os outros mais velhos para a escola. Aqui é o centro Padre Verenfried, portanto também é um campo de deslocados, em que... o Padre Verenfried, o fundador da o AIS. fundador, e portanto... Também foi aqui que o dinheiro dos nossos benfeitores, que nos chegou, uma parte foi aplicada neste campo. Este campo foi no início, é um dos primeiros que foi construído, portanto, quando as pessoas quando chegaram a Ankaua, ficaram nos jardins, ficaram nos bancos de igrejas, ficaram na rua e depois ficaram em tendas e depois passaram para estes contentores. E aqui está. Portanto, este foi um dos primeiros centros que foi feito. As pessoas têm tudo fora de casa, basicamente, porque lá dentro não há espaço. Lá dentro só há espaço para as pessoas estarem e não é muito confortável. Claro, estamos a ver aqui, são contentores transformados em casa, sim. Portanto, as pessoas que anteontem, passa a expressão, tinham uma vida normal, agora estão confinadas a este espaço. Outro projeto que seria importante falarmos aqui, darmos a conhecer, são as escolas que nós estamos a ajudar também a construir. Estamos a ver a mesma construção, esta não é? É o início de uma construção. Isto é em Deuk, no norte do Iraque, já próximo da fronteira com a Turquia. Portanto, esta escola, quando nós fomos no fim de março, estava a começar a ser construída e agora em junho vai começar a funcionar. Portanto, estará pronta e vai começar a funcionar para os meninos. Isto também é bom para as pessoas perceberem de que tudo aquilo, a sua generosidade é toda aplicada em coisas concretas. E de facto é esta necessidade concreta que é necessária, que é as escolas, educação, e é também a alimentação e as coisas. Aqui já uma escola construída em Ankaua. Isto é a prova de que a Catarina esteve lá. Que eu estive lá e que há de facto esta escola que tem a capacidade. E depois temos aqui algumas imagens também de famílias no norte também do Iraque, em Anishke. É uma família cristã que fugiu também do Mossul e que foi para Anishke e que está com o padre Samir. O padre Samir, que estamos agora aqui a ver, juntamente com o padre Alemba. Nesta zona, este padre Samir tem cerca de 550 famílias a cargo dele, a maioria cristãs, mas também tem muçulmanos e tem yazidis, como este homem que nós estamos agora aqui a ver. É um yazidi. E aqui, estas duas irmãs que tiveram coragem de enfrentar os jihadistas, disseram que nasceram cristãs, querem morrer cristãs e nada as vai abalar a sua fé. E aqui temos então as irmãs, a comunidade das irmãs dominicanas, uma comunidade que são 73 irmãs que tiveram a fugir também na noite fatídica de 6 de agosto de 2014. Primeiro fugiram de Mossul para Caracos e depois de Caracos estão agora em Ankaua. Também elas vieram juntamente com toda a multidão de pessoas que saíram da planície do Nínive e que vieram a Ankaua e para junto das irmãs que tinham a casa. Isto são imagens da planície do Nínive, para as pessoas terem uma ideia de como é também o Iraque. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Estamos a falar da viagem da Catarina Martins, que foi ao Líbano e ao Iraque, recentemente, integrada numa delegação da Fundação AIS. Temos estado a falar ultimamente do Iraque, tivemos a ver algumas imagens. Uma das pessoas com quem a Catarina se encontrou foi com o padre Douglas, alguém também que está a desenvolver um trabalho absolutamente extraordinário, para além de ser uma personalidade só por si marcante, está a fazer um trabalho também extraordinário junto dos refugiados, não é? Sim, é extraordinário o trabalho deste padre no campo. Ele tem cerca de 120 famílias a cargo dele e é um trabalho extraordinário. É um campo exemplar em que o seu objetivo agora até ao fim de junho é ter todas as pessoas do campo a ter uma vida
se pudermos dizer, normal. No sentido de pôr os homens a saírem do campo todos os dias para irem trabalhar. Num campo de refugiados. Portanto, saírem para irem trabalhar. As crianças estão todas nas escolas, estão todas a estudar, a continuar os seus estudos. Estava acabado de construir, quando nós tivemos um jardim de infância, para que as mães do campo também possam ir trabalhar num cabeleireiro que ele estava-lhes a acabar de arranjar e, portanto, preparar tudo. Portanto, um cabeleireiro, uma mercearia e uma pequena loja dentro do próprio campo, em que as mães, portanto, de manhã iam deixar as suas crianças, os seus bebés, neste jardim de infância e depois iriam trabalhar nestes 3 postos no campo. E depois, quando as crianças estão, porque como temos uma massa enorme de crianças no norte do Iraque, só é possível dar-lhes escola durante uma parte do dia, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Em Ankawa está assim distribuído 3 períodos de escola. Portanto, nos períodos em que eles não estão na escola, as crianças têm uma biblioteca extraordinária, uma sala de música, uma sala de computadores, uma sala para danças, portanto, todo o campo está tão bem organizado, limpo, tudo é fantástico. De facto, é um padre extraordinário e que faz a diferença na vida daquelas pessoas. E todas as pessoas dizem que não querem mais sair dali porque, de facto, sentem-se seguras e sentem que este padre lhes dá a segurança e o mínimo necessário para viverem todos os dias. Estamos a falar, portanto, de uma estrutura que não existia nada, portanto, que foi toda criada, digamos, do zero, para dar resposta a toda esta multidão de refugiados que, de repente, surgiram em fuga dos ataques dos islamitas do Estado Islâmico. Sim, isto era um local, era um terreno, terra batida, em que as pessoas, quando chegaram, ficaram debaixo das árvores, no meio do chão. Depois, passado um mês, conseguiram ter tendas, portanto, houve várias instituições que lhes deram o necessário para construir as tendas, e hoje já estão todos dentro de contentores. Não é, evidentemente, o ideal, mas têm uma vida já com alguma normalidade, se é que é possível falar em normalidade numa situação destas em que, e temos que, para quem nos está a ver em casa, são cerca de quase 2 milhões de pessoas que estão ali, que de repente tiveram que fugir do Estado Islâmico numa noite e que chega... houve relatos que ouvi de pessoas que nos disseram que era um verdadeiro tsunami humano, portanto, para nós entendermos. Portanto, pessoas que partiram sem nada, partiram sem nada, portanto, 2 milhões de pessoas que de um dia para o outro chegam a uma cidade e, portanto, temos que imaginar o impacto que isto tem. Portanto, não é possível haver uma vida normal ainda, mas este padre tenta dar esta normalidade à vida destas pessoas que de um dia para o outro se transformou completamente. Pessoas que partiram sem nada e que estão a ser obrigadas agora a reconstruir todas as suas vidas, do zero, numa zona que não é a sua terra, digamos assim. Toda esta experiência, toda esta viagem, também ressalta-se uma questão da fé. A Fundação AES é uma organização católica, esteve com cristãos, não só com cristãos, mas também com cristãos, e há um traço quase comum que é uma fé muito grande de todas estas pessoas, apesar de todas as tragédias por que elas passaram, não é? Apesar de todas as histórias que nós falámos, das pessoas com quem falámos, de serem histórias trágicas, verdadeiros dramas, mas em todas elas uma alegria, uma fé, uma confiança absoluta em Deus que a mim me marcou muito pessoalmente. Foi um dos traços, um dos aspectos que mais me marcou, foi de facto ver a alegria daquelas pessoas, o agradecer a Deus tudo o que têm, terem a certeza que estão vivas porque Deus está com elas, que Deus as acompanhou neste tsunami humano e, portanto, se nós sabemos o que é um tsunami, portanto, imaginar o que é este tsunami de pessoas, mas sobreviveram e agradecem. Pessoas que me disseram que Jesus sofreu tanto por nós, o que nós passamos não é nada. E confiam em absoluto e sabem que Deus está-lhes a dar tudo o que eles necessitam e isso é extraordinário ver. Isso foi a alegria, a fé fez-nos sentir o quanto nós precisamos de facto destes exemplos aqui na Europa, fez-nos sentir a mim o quão pequenino eu sou em termos de fé e o quanto eu tenho ainda que crescer em termos de fé. Muito bem, e com este exemplo e com esta esperança, digamos, de fé também, de crescimento interior, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo. Foi um programa especial, estivemos connosco a Catarina Martins, esteve a trazer-nos as memórias da sua viagem ao Líbano e ao Iraque, que no fundo é um espelho também de todo aquele trabalho que é possível graças aos benfeitores da Fundação AES. Até o próximo programa, se Deus quiser.